Capitão Leandro Castan dá declaração polêmica e afirma estar cansado de disputar na parte de baixo da tabela. Interesse do capitão é disputar vaga na Libertadores. Volante Bruno Gomes é incorporado ao time profissional. Recuperado, deve ser sim opção para o jogo de domingo em São Paulo. Gabriel Peck reforça o Vasco, que joga amanhã à tarde na Gávea contra o Flamengo, o primeiro jogo da Taça Rio. Muitas informações nesse boletim, como você gosta muito, mas antes, ouça a musiquinha, sobe o som, atenção vascaínos, está entrando no ar. Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Gente, que alegria a live de ontem, hein? Foi sensacional a presença da Vanessa Rich, abrilhantando, trazendo mais beleza, muito conteúdo, uma sensacional jornalista, vascaína de coração, e o auxiliar técnico de Vanderlei Luxemburgo, Maurício Copertino, que deu muitas informações, muitos depoimentos importantes, não fugiu de nenhuma das perguntas, espero ter perguntado aquilo tudo que vocês gostariam de perguntar a ele. Enfim, foi muito legal, nosso conteúdo premium que a gente traz toda segunda-feira. Aliás, atenção, que na semana que vem, excepcionalmente, a última semana do mês, sempre a live é na terça-feira. Então teremos uma live no dia 1º de outubro, véspera do jogo, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Vamos esquentar o jogo Vasco e Atlético Mineiro. Vai ser muito importante, a gente vai poder analisar o jogo do Corinthians domingo e na terça-feira já falando da véspera do jogo contra o Atlético Mineiro, o Vasco pegando duas pedreiras. Agradecendo muito também ao Thiago e ao Cristiano, lá da CG Segurança Eletrônica, uma figura também espetacular. Tanto o Thiago como o Cristiano estiveram lá e brindaram a gente. E a gente faz o mesmo convite a você. Você que seja do Rio de Janeiro ou que por um acaso esteja aqui visitando o Rio de Janeiro, vá até o Azurra, vá até o Rio Design da Barra, um shopping de primeira linha, vá ver o Atenção Vascaínos. Você é convidado nosso para você poder participar, de repente até fazer uma pergunta. Para nós é muito importante a sua presença. Curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, acione o sino da notificação. É um grande prazer ter você ao nosso lado, você prestigiando o crescimento do canal Atenção Vascaínos. Vamos então às notícias, porque senão vai ter gente dizendo, tá enrolando muito para ir na notícia. O que nós não fazemos é enrolação. Apuramos e aqui vocês vão ter as informações em absoluta primeira mão. O time do Vasco se reapresentou nessa terça-feira, na parte da manhã. Aliás, o Vasco vai treinar todo dia de manhã. É bom lembrar que domingo você tem que acordar cedo. O jogo do Vasco é às 11 horas da manhã contra o Corinthians lá no Itaquerão. E Vanderlei recebeu os seus jogadores sabendo das ausências. Oswaldo Henriquez fora, suspenso pelo 3º cartão amarelo, e os dois volantes, por questões contratuais com o Corinthians, Richa e o substituto imediato Felipe Bastos, são jogadores da equipe paulista, não poderão jogar. Bruno Gomes, como adiantou ontem o Maurício Copertino, foi colocado do time sub-20 para o time profissional. É um volante em quem a comissão técnica profissional acredita demais, e acredita tanto que amanhã tem um jogo importantíssimo às 3 da tarde na Gávea, o primeiro jogo da decisão da Taça Rio contra o Flamengo, e o Bruno Gomes vai se manter. Quem vai jogar no sub-20 é o Gabriel Peck, até para ter ritmo, até para poder estar jogando. Ele vem treinando, se mantendo com o grupo, indo para os jogos do profissional, mas jogar é muito importante. Então, ao invés de treinar com o profissional, vai jogar. O Bruno Gomes não, até por questão de entrosamento, e aqui eu acho que é um pouco de indício. Ele deve ser o titular domingo. Não há outra alternativa, não há outro jogador primeiro volante para encaixar nessa posição. Raul poderia fazer essa função? Poderia. Andrei poderia fazer essa função, mas não são jogadores de contenção, como o Bruno Gomes é. Andrei é um segundo volante, Raul é segundo, terceiro homem. Não há jogadores com essa concepção de jogo. Então Bruno Gomes tem muita possibilidade de ser titular. Não está com problema, pude conversar com o Bruno Gomes hoje pelo WhatsApp, rapidamente. Perguntei, e aí, guri, tá bem, tá tranquilo, torção de tornozelo no jogo com o Curitiba, se tiver que jogar domingo, tudo ok, 100%. Pronto para a batalha, vamos que vamos.
Foi o que ele me disse. Então a gente espera que o Bruno Gomes possa realmente estar bem e ser uma opção. Na zaga, galera, não há outra alternativa. O Breno hoje treinou à parte, o Breno não vai jogar domingo, não vai ter condição de jogo domingo. É triste, a gente ouviu ontem do Maurício Copertino a situação dele. É um jogador que ainda está recuperando a velha forma. Vai demorar, é um jogador pesado, forte, de complexão física grande, precisa de tempo, teve uma lesão muito séria e o Wehrley deve ser o zagueiro domingo. A comissão confia no Wehrley para jogar ao lado do Leandro Castan. Castan, que aliás hoje participou da entrevista coletiva e falou em áudio e falou em vídeo. E eu vou dividir em duas partes. Primeiro porque o Vasco pega um Corinthians domingo às 11 horas da manhã, que joga amanhã pela Copa Sul-Americana contra o Independente Del Valle. Fora de casa, com 2-0 contra, na altitude, um jogo dificílimo, semifinal, é uma competição que dá grana. O Corinthians, por certo, pela viagem, pelo desgaste do jogo, pelo desgaste psicológico, pode sofrer alguma sanção, alguma consequência. Leandro Castan falou sobre isso hoje na entrevista coletiva. É muito relativo isso, né? Porque é claro que eu prefiro ter a semana toda para trabalhar, para se preparar para um jogo. Só que é muito relativo. A gente vê o Atlético Paranaense também, que tinha jogado no meio de semana, e vieram muito intenso contra a gente também. Então depende da característica da equipe. E a equipe do Corinthians é uma equipe que eu conheço, tenho certeza que eles vão vir também com a intensidade muito alta, mesmo jogando no meio de semana. Então a gente não pode se pegar por isso, a gente tem que estar focado, trabalhar a semana toda, trabalhar bem e chegar pronto pro jogo de domingo. Um outro assunto abordado pelo capitão do Vasco causou muita polêmica na rede social e eu quero ouvir a sua opinião. Que você bote aqui embaixo a sua mensagem, a sua opinião, mande também nas redes sociais, no @avascaínos. Castan, no vídeo que você vai ver agora, foi bastante claro, agradecendo à Rádio Brasil que publicou esse vídeo no seu Twitter, dizendo que está cansado de brigar apenas na parte de baixo da tabela. Ele estaria com vontade de jogar brigando para ser campeão, ou pelo menos por Libertadores. Muita gente interpretou que Leandro Castan teria dito que está cansado desse momento do Vasco. Que se está cansado, muita gente chegou a colocar, saia do Vasco. E aí eu quero uma interpretação sua. Mas primeiro, vamos ao vídeo, quando o Leandro Castan fala sobre, realmente, se essa situação de estar sempre ali beirando a zona do rebaixamento, sem olhar para cima da tabela, cansa o nosso capitão. Vim pra cá, eu sabia que aqui era um clube que estava em reconstrução. Eu particularmente esperava que iria ser mais rápido isso, mas infelizmente não foi. Esse ano aqui a gente começou muito mal o campeonato e com certeza depois que o Vanderlei chegou, as coisas mudaram e eu particularmente eu gostaria de estar brigando lá em cima, brigando por Libertadores, brigando pelo título. Acho que aí sim eu estar me sentindo bem. Eu acho que esse clima mais leve, vamos dizer assim, por estar fugindo do rebaixamento, é uma coisa que a certo ponto deixa tranquilo, mas não me deixa satisfeito. Eu acho que todas as equipes que eu passei, eu sempre briguei por título e briguei para a parte de cima da tabela. E aí? Bom, eu tenho uma opinião. A minha interpretação é bastante simples. Leandro Castan é um vencedor no futebol. É um jogador que disse há uma semana atrás que quando saiu do Brasil, o Vasco brigava por título na Copa Libertadores da América, brigava por título do Campeonato Brasileiro em 2011 e 2012, ele foi para a Itália jogar e que ele não se acostumou com isso, de ver o Vasco nessa situação de eterna reconstrução. É a opinião que eu tenho. Castan é um jogador limpo, é um jogador liso, é um grande profissional e não seria diferente, pelo menos na minha concepção, que um jogador da sua estirpe, acostumado a disputar tantos títulos, que não se incomodasse em estar sempre brigando para não cair. Foi assim ano passado, ele esperava esse ano um desfecho diferente e a coisa ainda não deslanchou. O Vasco ainda tem 18 jogos, mas está a 6 pontos da zona do rebaixamento. Preocupado muito mais com a parte de trás da tabela do que saber que precisa de 5 ou 6 pontos para chegar na Copa Libertadores ou na Sul-Americana. Eu acho que o Leandro Castan não quis dizer nada por mal. Longe de estar cansado do Vasco. Castan é muito grato ao Vasco. Mas eu queria ouvir a sua opinião. Aqui embaixo, coloque a sua opinião, diga o que você achou da declaração do capitão do Vasco. A notícia de ontem foi em relação ao interesse do Vasco no meia atacante Felipe Ferreira, que você vê lances aí do jogador. Felipe é meia, canhoto, tem 25 anos, começou em São Carlos, jogou na base do Palmeiras, jogou na base do Grêmio, foi para a Ferroviária de Araraquara, se destacou e está disputando o campeonato da Série B com o CRB de Alagoas.
tem contrato até o final do ano e o Vasco realmente demonstrou interesse. É um jogador, como disse o Maurício Copertino, que é mapeado pela comissão técnica, é um meia canhoto, ambidestro, mas é muito mais canhoto, jogador que sabe fazer gols, também bom de assistência. E hoje nós tivemos a oportunidade de conversar com o próprio Felipe Ferreira. Ele tem um jogo agora à noite, jogando contra o Vila Nova em Goiânia, ele estava em Goiânia, não podia falar muito, já havia sido instruído pela direção do CRB para não entrar em detalhes, mas amanhã nos prometeu responder algumas perguntas. E ele nos mandou essa mensagem, quando perguntamos: há realmente interesse do Vasco em você? Você poderia jogar no Vasco ainda esse ano, Felipe? O que eu sei é que teve interesse, mas não sei como estão as coisas. Amanhã a gente tem um jogo importante aqui, então estou focado no jogo e depois do jogo a gente pode conversar melhor sobre tudo. Também tem uma posição diferente de como estão as coisas, tá bom? Abração. Eu conversei com o Mário André Mazzuco, diretor executivo do Vasco, e perguntei sobre a situação desse menino. O Vasco tem até sexta-feira para tentar definir. Mazzuco foi muito misterioso e disse: por enquanto eu não tenho nada para falar. Então vamos esperar, porque se tiver que decidir, tem que decidir quarta, quinta, para sexta-feira estar inscrito. Senão, o Vasco não vai contratar mais nenhum jogador para o restante do Campeonato Brasileiro. Situação de Thales Magno. O Vasco está trabalhando com o tempo, foi o que eu pude apurar. O Vasco vai tentar também a liberação, como já conseguiu para o jogo do Santos, porque a princípio o Thales iria se apresentar no dia 4, junto com o grupo. Em acordo com a CBF, o jogador vai se apresentar no dia 7 para jogar dia 5 contra o Santos. Mas o Vasco vai tentar também a liberação para o jogo do dia 10 com o Avaí. E vai cozinhando o galo. Mas, enquanto isso vai acontecendo, eu hoje obtive uma informação que dificilmente o Vasco não vai brigar junto ao STJD pela liberação de Thales. Mesmo sabendo que é importante para a valorização do atleta, que seria importante para o jogador, o clube não vai confirmar isso. Hoje tentei contato com o Dr. Paulo Reis, que é quem cuida da parte jurídica esportiva. Paulo disse: não fui procurado por ninguém ainda do clube para esse assunto, mas a gente já tem essa informação, que o tempo vai passando, de repente não tirar o jogador da seleção, mas no momento certo pedir a liberação. O Vasco vai esperar. A notícia de que Vasco e Flamengo estariam juntos nessa briga até é verdade, mas cada um no seu cada um na sua forma de ver. E o Vasco, sim, vai tomar uma iniciativa, mas no momento certo, adequado. Se não conseguir, pelo menos tentar com a CBF que Thales se apresente próximo ao Mundial. Já que é uma competição que não é obrigatória, a apresentação, o Vasco poderia dizer não e não sofreria qualquer tipo de sanção, tentar aí um meio termo, um acordo. A gente continua com a mesma campanha, hashtag não libera o Thales. Pelo canal Atenção Vascaínos, o Vasco deveria prevalecer a sua vontade, não liberar o jogador para a seleção brasileira e que ele possa reforçar o Vasco no restante da competição nacional. Vocês devem ter visto hoje pela manhã no Bom Dia, se não, tá aqui o card, é só se ligar no Bom Dia. O vereador Alexandre Esquerdo, que foi a pessoa responsável pela concessão do terreno junto à prefeitura, ao prefeito Marcelo Crivella, para que o Vasco pudesse construir seu novo CT, ele deixou claro hoje, em absoluta primeira mão, depoimento exclusivo dado aos companheiros Emerson Rocha e JP Escofano no Bom Dia de hoje, de que a situação das famílias está resolvida. Cadastro feito. As famílias serão realocadas dentro de um projeto de aluguel de casas para que essas pessoas possam ter segurança e tranquilidade. O Vasco também está de olho em relação a isso. E a gente também, que as famílias sejam bem tratadas e sejam colocadas no local adequado. Com essa liberação, o Vasco pode fazer a sua obra. E aqui, é claro, dependendo das licenças ambientais, tudo vai ser iniciado. Mas eu queria dar um recado a você, torcedor, você que é assinante do canal. Vamos doar, gente. Não adianta a gente pensar com a cabeça de que não, 2 milhões iniciais não vão ser usados, não vai ter obra. Vai ter obra. Tem que ter obra, senão será a maior vergonha de uma gestão de clube de futebol. A gestão do Vasco está lutando para conseguir fazer a obra. E esses 2 milhões vão ser usados. O 1,5 milhão para fazer o muro e os 2 campos, para que o Vasco tenha um CT, pelo menos a meia boca já para janeiro, para fugir do aluguel, da questão do CT do Almirante, por exemplo, que é uma grana mensal, depende de nós. Faça a sua doação. Eu já doei 3 vezes.
Doe mais, R$15, R$20, R$30. Pode doar o valor que você puder, mas não deixe de doar. A gente faz esse apelo agora. Doe, faça doação. Entre lá no site da Quicante e comece a colaborar para o Vasco atingir o 1,5 milhão necessário para a obra de muro e campos. Com a situação das famílias resolvida, não há mais por que ter medo. A obra vai começar, a obra vai se iniciar e vamos cobrar da prefeitura as licenças ambientais. Não há necessidade de tanta demora, está tudo resolvido, tudo equacionado, o dinheiro está em caixa. Por que demorar tanto? Mas a partir de outubro, provavelmente, as obras devem começar lá no terreno que o Vasco tem, ali perto da Cidade de Deus. Quero aproveitar, mandar 2 abraços muito especiais. Vou colar aqui ao Alexandro Oliveira, lá de Corumbá, no Mato Grosso. Alexandro, um grande abraço, conheço muito a sua terra, já fui fazer jogo do Vasco aí em Corumbá. Um grande abraço também ao Luiz Felipe Alves, da torcida Confraria Vascaína, lá em Valença, no Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro, também conheço muito Valença. Um grande abraço para vocês. Continuem mandando as suas mensagens, continuem mandando as suas perguntas e hoje começa aquele pedido. vascaínosatencão@gmail.com. Mande o seu vídeo, não é mensagem, galera, para que você participe da pré-hora do jogo Vasco e Corinthians. Você do estado de São Paulo, você que queira mandar um vídeo, celularzinho deitado ou câmera na horizontal, mande a sua mensagem, 1 minuto, 1 minuto e meio, opine Vasco e Corinthians e arrisque o seu placar. Você vai estar na pré-hora que vai ao ar no domingo bem cedinho antes do jogo, comigo, com o Bismarck, com o JP, com o Alexandre, com o Emerson, com a rapaziada toda do canal, para que a gente possa ouvir a sua opinião. Mande! Hoje é terça-feira, até sexta-feira é o prazo final para que você possa mandar o seu vídeo. Você pode também continuar mandando o pedido da caneca. Aliás, o pessoal que não recebeu a caneca, calma, recebemos uma remessa de 20, estão indo. Umas foram hoje, outras vão amanhã, outras vão quinta-feira. É trabalho braçal, mas é um prazer que você possa receber, como o Thiago e o Cristiano receberam ontem a canequinha, foram lá no Azurra, pediram autógrafo do Bismarck, do Copertino, da Vanessa. Eu também, parecia até um craque de bola, jogo nada. Assinei lá também as canecas, muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Ok, turma? Um grande abraço, amanhã tem um Bom Dia bem cedinho, com muita notícia legal e continue acompanhando o canal Atenção Vascaínos, crescendo a cada dia. Muito obrigado, você que acredita todo dia no trabalho que a gente faz. Um grande abraço, um ótimo final de terça-feira para todos vocês. Tchau.